Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante e abençoou a sua vida. Não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, me seguir mais de perto, me seguir no Instagram, @brunaqueiroz545. Então, vamos lá para o tema de hoje. Gente, eu já vou pedir para vocês ignorarem o barulho aí externo, tá? Se você sair algum barulho aí pra vocês, me perdoem. Tô gravando de manhã, então sempre tem alguém falando. Aqui eu moro numa vila, aqui tem bastante pessoas morando. Então possa ser que saia algum ruído aí pra vocês, então vocês me perdoem. Então, gente, o vídeo de hoje vamos estar falando sobre oração. Então, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Que eu tirei esse título baseado nesta palavra e o Senhor durante essa semana ministrou muito no meu coração a respeito desse assunto, então é por isso que eu senti muito no meu coração o desejo de gravar para vocês falando a respeito desse tema. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 26, vamos estar lendo a partir do verso 36 até o 44. Se você puder, tiver condições, é claro, pega aí a sua Bíblia. Se você, nesse momento, não tem condições de pegar a Bíblia, anota aí para que depois você possa meditar, se aprofundar um pouco mais nesse texto. Então, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, vamos estar lendo do verso 36 até o verso 44, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Irmãos, nós vemos aqui no texto que isso aqui é um momento que Jesus está no Getsêmani e ele vai orar ao Pai, ele vai clamar ao Pai. E o que me chama mais atenção nessa oração de Jesus feita ao Pai é que Jesus, ele vai expressar a sua angústia, ele vai expressar a sua dor, ele vai expressar ali o seu momento de aflição, de angústia a Deus. E é interessante que ele vai falar com Deus para que Deus, se fosse da vontade de Deus, passasse dele aquele cálice. Se fosse da vontade de Deus, que Deus não permitisse que ele vivenciasse aquele sofrimento. Mas o interessante que sempre no final da sua oração ele falava: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. É interessante que, da mesma forma que Jesus pedia para que livrasse ele daquela situação, que livrasse ele daquela condição, que livrasse ele daquele cenário, ao mesmo tempo ele falava se feita a vontade de Deus. E é esse o ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês. Nós precisamos ter esse entendimento.
Assim como Jesus clamou a Deus, rogou a Deus, pedindo para que o livrasse daquela situação, que permitisse com que ele não vivesse aquele cenário, todo aquele sofrimento, ele da mesma forma, ele vai dizer que todavia não seja feita a vontade dele, todavia não seja feita aquilo que ele quer, todavia não seja feita aquilo que ele anseia, que ele deseja, mas todavia seja feita a vontade de Deus. E é esse o princípio que nós temos que ter na nossa oração, no nosso clamor, quando nós vamos falar com o Senhor. Nós temos sim que expor para Deus as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos problemas, aquilo que nos afeta, aquilo que nos angustia. Nós temos sim que pôr para fora, porque a oração, ela é uma conversa sua com Deus, é uma conversa particular, é uma conversa íntima, aonde você está ali diante da presença de Deus e você começa a conversar, a falar aquilo que está te magoando, aquilo que está te entristecendo, aquilo que está te incomodando, as suas limitações, as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus planos, os seus objetivos, os seus projetos, aquilo que você tem ansiado, desejado no seu coração. Tudo isso, nesse momento, você vai expor para Deus, você vai colocar diante do Senhor. Ah, Bruna, mas Deus não conhece a intenção do nosso coração, Deus ele não discerne as intenções do nosso coração, Deus ele não sabe das nossas necessidades, sim, mas Deus ele quer que nós viemos expor, que nós viemos falar, que nós viemos verbalizar, que nós viemos ter esse momento íntimo com ele, aonde nós podemos ser totalmente sincero, honesto, verdadeiro, nos quebrantar, nos derramar de fato, de verdade, diante da presença dele. Só que, da mesma forma que você vai orar a Deus, da mesma forma que você vai expor para o Senhor, da mesma forma que você vai colocar diante do Senhor a sua vontade, o seu querer, os seus planos, os seus projetos e tantas outras coisas, você também tem que ter o entendimento que você tem que dizer: Senhor, todavia, que não seja feita como eu quero. Todavia, Senhor, seja feita não como eu imagino. Senhor, todavia, seja feito conforme a tua vontade. Toda vez que você for orar ao Senhor, toda vez que você for clamar a Deus, toda vez que você for apresentar algo diante do Senhor, você tem que partir desse princípio, que não é de acordo com a tua vontade, não é de acordo com o teu querer, não é de acordo com aquilo que você anseia e deseja, mas é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com os princípios de Deus, é de acordo com os propósitos do Senhor. Porque Deus, ele nos sonda, Deus, ele nos conhece. A palavra do Senhor diz que pedistes e não recebeste. Por quê? Porque pediu mal. Porque às vezes você está pedindo, às vezes você está clamando, às vezes você está rogando, você está ali implorando a Deus por algo. Só que esse algo no qual você está clamando, está pedindo, está apresentando diante do altar do Senhor, é algo que não é da vontade de Deus. É algo que não é do propósito de Deus. E você fica ali insistindo. E você fica ali orando, clamando. Aí você vai se enquadrar nessa palavra. Que você pediu e você não recebeu. Porque você pediu mal. Nós temos que sim pedir, porque a palavra do Senhor diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. A palavra do Senhor também diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas nós precisamos ter o entendimento de que não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com o meu querer. Se eu estou buscando algo em Deus, se eu estou clamando algo ao Senhor, se eu estou apresentando algo diante do altar de Deus, e aquele algo, e aquela situação, e aquele plano, e aquele projeto não está de acordo com a vontade de Deus, Deus ele não vai realizar. Deus ele não vai concretizar. Porque Deus ele só faz aquilo que é da sua vontade. A própria Bíblia diz que a vontade
do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Deus, ele vê lá na frente. O nosso pensamento, ele é limitado, mas o de Deus não. Deus vê lá o futuro, Deus vê lá o amanhã. Então, ele sabe. Ele sabe. Então, se ele não está concedendo, se ele não concedeu aquilo qual você clamou, pediu, intercedeu, porque isso não foi da vontade dele. Não estava de acordo com os planos dele, não estava de acordo com os projetos dele. Você consegue entender? Então, quando você for orar a Deus, quando você for... Não, que você vai falar, Senhor, todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, seja feito como tu queres e não como eu quero. E você vai ver que quando você passar a fazer desta forma, desta maneira, o Senhor, ele vai fazer de acordo com a vontade dele e ele também vai conceder o desejo do seu coração. Amém? Então esse foi o vídeo, espero muito que ajude, abençoe, edifique, compartilhe com mais pessoas. Então é isso, um beijo e até a próxima.